Ele olhou para a esposa, exausta e sangrando na cama de hospital, e não viu a mãe dos filhos dele. Viu um estorvo. 3 minutos. Foi quanto tempo Domingos Sterling levou para entregar os papéis do divórcio depois que Evelyn deu à luz trigêmeos. Ele achou que estava descartando uma órfã sem dinheiro para garantir uma fusão com a filha de um bilionário. Achou que tinha vencido, mas ele cometeu um erro de cálculo fatal. Ele não sabia que a mulher que acabou de jogar fora era a única herdeira do Império Kensington, uma fortuna que podia comprar a empresa dele inteira 10 vezes. E vingança? É um prato que se serve estritamente nos negócios. Fica comigo até o final dessa história, porque o que você vai ouvir aqui é sobre paciência, estratégia e uma reviravolta que vai te deixar de queixo caído. Vamos lá! A chuva batia contra o vidro reforçado da suíte VIP do Hospital Monte Sinai, em São Paulo, abafando o zumbido distante da cidade. Lá dentro, o ar cheirava a antisséptico e exaustão. Evelyn Moura, tecnicamente ainda Evelyn Sterling por mais alguns minutos, estava apoiada contra os travesseiros duros do hospital. O corpo parecia ter sido atropelado por um caminhão. O cabelo escuro estava grudado na testa de suor, o rosto pálido e sem maquiagem. Ao lado dela, em 3 berços transparentes, estava a razão da exaustão. Noah, Liam e Emma, trigêmeos, nascidos prematuros, mas guerreiros. Ela estendeu uma mão trêmula para o berço mais próximo, os dedos roçando o plástico. Não fica muito confortável, Evelyn. A voz era fria, familiar e despida de qualquer calor que ela um dia associou a ela. Evelyn virou a cabeça devagar. Parado no pé da cama não estava um pai radiante segurando flores. Era Domingos Sterling. Ele parecia impecável, um terno sob medida cinza carvão, um relógio de luxo brilhando sob as luzes fluorescentes duras, e olhos que olhavam para os filhos recém-nascidos com o mesmo cálculo desapegado que usava ao olhar para um relatório trimestral de lucros. Domingos! Ela roucou, a garganta seca. Eles chegaram! Olha para eles! Domingos não olhou. Ele deu um passo para o lado, revelando um homem parado nas sombras perto da porta. Era o advogado pessoal dele, James Thorne. Thorne parecia desconfortável, agarrando uma pasta de couro contra o peito. Eu vi eles, Evelyn, Domingos disse, checando o relógio. São pequenos, frágeis e, francamente, o timing é inconveniente. Inconveniente. Evelyn piscou, as drogas da cesárea deixando a mente lenta. Eu acabei de dar à luz aos seus filhos. Domingos suspirou. O som de um homem entediado com uma reunião tediosa. Ele foi até o lado da cama e colocou um documento grosso na mesinha de apoio. Evelyn, precisamos ser realistas. A Sterling Corp está sangrando dinheiro. A fusão com a Cross Industries é a única coisa que vai salvar o preço das ações. Vivian Cross? Ela tem exigências. O nome atingiu Evelyn mais forte do que uma contração. Vivian Cross, a herdeira da dinastia bancária Cross. A mulher que Domingos tinha contratado como consultora 6 meses atrás. A mulher que usava saias curtas demais e ambição alta demais. O que você está dizendo? Evelyn sussurrou. Estou dizendo que Vivian não vai bancar madrasta de uma ninhada de órfã, Domingos disse, a voz caindo 1/8. E ela certamente não vai casar com um homem que ainda está amarrado a uma dona de casa classe média baixa em pânico. Assina os papéis, ele disse. Evelyn encarou o documento. Dissolução do casamento estava impresso em negrito, uma fonte horrível no topo. Você está me divorciando. Lágrimas brotaram nos olhos, quentes e ardentes. Hoje, estou sendo generoso, Domingos disse batendo no papel. Estou te oferecendo uma quantia única, 50 mil reais. Isso é mais do que você já viu na vida. É suficiente para você conseguir um kitnet na Zona Leste ou onde quer que pessoas como você vão. E as crianças? Evelyn perguntou. Custódia total para você, Domingos disse rapidamente. Rápido demais. Eu abro mão de todos os direitos parentais. Não quero eles. Vivian não quer eles. Eles são bagagem, Evelyn. Bagagem cara e barulhenta. Se você assinar agora, você fica com os 50 mil. Se você me enfrentar, Thorne aqui vai garantir que você não fique com nada. Vamos te enterrar em custos legais até você estar implorando na rua. Evelyn olhou para os bebês. Noah se mexeu no sono. Eles tinham horas de vida. Não faziam ideia de que o pai estava negociando o abandono deles como uma transação de ações ruim. Por quê? Ela perguntou, a voz tremendo com uma mistura de dor e fúria crescente. Eu te apoiei quando você não era nada.
Trabalhei turnos duplos naquele restaurante para pagar seu MBA. Eu te construí. E você serviu seu propósito. Domingos zombou, se inclinando perto. A colônia dele, normalmente reconfortante, agora cheirava sufocante e tóxica. Mas vamos ser honestos, você é uma ninguém, Evelyn. Sem família, sem linhagem, sem conexões. Você era um marcador de lugar até eu estar pronto para os grandes jogos. E estou pronto agora. Ele destampou uma caneta e enfiou na mão dela. Assina ou eu saio daqui e cancelo o pagamento do hospital no caminho. Você sabe quanto custa UTI neonatal para trigêmeos? Você vai estar em dívida por 3 vidas. A crueldade era de tirar o fôlego. Era absoluta. Evelyn olhou para a caneta. Olhou para o rosto bonito e odioso de Domingos. Algo dentro dela, a parte ingênua e amorosa que o adorava, se estilhaçou. No lugar, uma pedra fria e dura se formou no fundo do estômago. Ela não gritou. Não implorou. Com a mão tremendo, ela pegou a caneta. Você vai se arrepender disso, ela sussurrou. Domingos riu, um som curto e latindo. Eu me arrependo de muita coisa, Evelyn. Me livrar de você não vai ser uma delas, ela assinou. Evelyn Moura. Domingos arrancou os papéis antes da tinta secar. Ele nem olhou para os berços. Virou nos calcanhares e foi em direção à porta. James, deixe o cheque na mesa, Domingos comandou. O advogado colocou um cheque de 50 mil ao lado da jarra de água, deu a ela um olhar de pena e seguiu o chefe. A porta clicou fechada. O silêncio invadiu o quarto de volta, quebrado apenas pelo bip suave e rítmico dos monitores. Evelyn estava sozinha, divorciada, sem teto, mãe solteira de 3. Ela puxou os joelhos para o peito, ignorando a fisgada de dor no abdômen, e pela primeira vez desde que o trabalho de parto começou, ela soltou um soluço gutural e de partir o coração. Mas enquanto as lágrimas caíam, os olhos dela pousaram na janela. O reflexo mostrava uma mulher quebrada. Sim, mas por trás da dor havia uma centelha de outra coisa. Sobrevivência. 3 semanas depois. O apartamento era um armário. Literalmente. Era um depósito convertido no porão de um prédio caindo aos pedaços na zona leste. Cheirava a concreto úmido e repolho cozido. Evelyn estava sentada no chão, cercada por pilhas de fraldas e latas de fórmula. Os 50 mil estavam escoando mais rápido do que ela podia imaginar. Contas médicas que Domingos não cobriu, o depósito desse buraco de rato e o custo absurdo de manter 3 bebês prematuros vivos estavam sangrando ela. Liam estava chorando de novo. Evelyn o balançou, os olhos pesados de privação de sono. Não dormia mais de 2 horas seguidas há 20 dias. Ela ligou a pequena TV instalando no canto para se distrair. O noticiário estava passando. E nas notícias de negócios, as ações da Sterling Corp subiram 15% essa manhã, após o anúncio do noivado do CEO Domingos Sterling com Vivian Cross. O casal poderoso vai se casar numa cerimônia luxuosa no Guarujá mês que vem. Evelyn encarou a tela. Lá estava ele, Domingos, sorrindo aquele sorriso charmoso com o braço ao redor de uma mulher loira, que parecia esculpida em gelo e diamantes. Vivian Cross. Ele parece feliz. Evelyn sussurrou para Liam, que finalmente tinha se acalmado. Ele esqueceu da gente, bebê, assim do nada. Uma batida pesada na porta a fez pular. Pânico disparou. O proprietário. Ela estava só 2 dias atrasada no aluguel. Senhorita Moura! Uma voz grave e rouca veio através da madeira. Evelyn hesitou, apertando Liam mais forte. Quem é? Meu nome é Alistair Graves. Sou um advogado de Londres. Preciso falar com a senhora sobre sua herança biológica. Evelyn franziu a testa. Advogado? Herança? Ela abriu a porta uma fresta, deixando a corrente. Parado no corredor escuro, estava um homem que parecia ter saído do século XIX. Ele usava um terno de tweed de 3 peças, carregava uma bengala e tinha um rosto marcado por décadas de pensamentos sérios. Não tenho dinheiro para seja lá o que você está vendendo, Evelyn disse cansada. E não tenho herança, fui criança de abrigo. O estado de São Paulo é minha herança. Posso entrar? Graves perguntou, os olhos escaneando o apartamento miserável. É sobre o falecido Silas Kensington. Evelyn pausou. Ela conhecia esse nome. Todo mundo conhecia. Silas Kensington era o fantasma do Atlântico, um magnata do transporte marítimo,
Um mogul imobiliário, um homem que era dono de metade de Londres e pedaços significativos de Manhattan e São Paulo. Ele tinha morrido 2 meses atrás, deixando um mistério sobre o testamento. Você está procurando a Evelyn Moore errada, ela disse, se movendo para fechar a porta. A senhora foi encontrada numa cesta nos degraus do orfanato São Judas em 1998, Graves disse rapidamente. Estava enrolada num cobertor com um bordado específico, um falcão segurando uma chave. A senhora tem uma marca de nascença no ombro esquerdo em forma de lua crescente. Evelyn congelou. A maçaneta pareceu fria na mão. Como você sabe sobre a marca de nascença? Por quê? Graves disse, a voz amolecendo. Sua mãe, Cassandra Kensington, tinha a mesma. Por favor, senhorita Moura, posso entrar? 10 minutos depois, Evelyn estava sentada na beirada do colchão caído, os trigêmeos dormindo numa fileira de cestos de roupa forrados com cobertores. Graves sentou na única cadeira, uma coisa de madeira bamboleante. Ele espalhou documentos, certidões de nascimento, testes de DNA, fotografias. Sua mãe fugiu, Graves explicou. Ela se apaixonou por um artista. Silas era um homem duro, proibiu a união. Ela foi embora, mudou o nome e desapareceu. Só encontramos os rastros dela recentemente. Tragicamente, ela faleceu num acidente de carro pouco depois da senhora nascer, e devido a um erro burocrático, a senhora foi perdida no sistema. Evelyn olhou para a foto de uma mulher que parecia exatamente com ela segurando um bebê. Silas passou os últimos 20 anos procurando pela senhora. Graves continuou. Ele era um homem frio para o mundo, mas o arrependimento sobre sua mãe o consumiu. Quando morreu, deixou tudo para a filha de Cassandra. Tudo? Evelyn perguntou, a voz mal um sussurro. Graves ajustou os óculos. A propriedade Kensington inclui as linhas de transporte marítimo Kensington, imóveis de alto padrão em Londres, Nova York, São Paulo e Tóquio, uma participação de 40% no Banco Vanderhoven e ativos líquidos totalizando aproximadamente digamos que está na faixa de 12 bilhões de dólares. A sala girou. 12 bilhões. Evelyn olhou para a tinta descascando nas paredes. Olhou para a fórmula de marca genérica no chão. Olhou para a TV onde Domingos estava rindo com a nova noiva. 12 bilhões, ela repetiu. Graves acrescentou puxando uma pequena caixa de veludo do bolso. O título de CEO da Kensington Global, caso a senhora escolha aceitar. No entanto, Silas tinha uma condição. Uma condição? Ele queria que sua herdeira fosse uma lutadora. A propriedade está atualmente sendo gerida por um conselho de curadores que são abutres, para colocar de forma branda. Eles esperam que a senhora seja uma presa fácil, que venda suas ações e desapareça. Se quiser a empresa, vai ter que tomar, vai ter que aprender o negócio, vai ter que se tornar uma Kensington. Evelyn olhou para as próprias mãos, ásperas de esfregar chãos, tremendo de exaustão. Então, olhou para os bebês. Domingos tinha chamado eles de bagagem. Tinha descartado porque eram um fardo financeiro. Estava casando com Vivian por poder. Se ela aceitasse isso, não seria só rica. Seria uma titã. Seria o tipo de pessoa que poderia esmagar a Sterling Corp sem suar. Ela se levantou. A exaustão pareceu drenar, substituída por uma onda de adrenalina. Senhor Graves, Evelyn disse, a voz firme pela primeira vez em semanas. O que eu preciso assinar? Graves sorriu. Uma expressão rara e fina. Só isso, minha cara. E então precisamos tirá-la desse buraco. A cobertura Kensington na Avenida Paulista foi preparada para a senhora. Já providenciei uma equipe de babás, enfermeiras noturnas e segurança. Evelyn assinou o papel. Mais uma coisa, Evelyn disse, olhando para a tela da TV onde o segmento de notícias estava terminando. Ninguém pode saber. Ainda não. Anonimato é sua maior arma, Graves concordou. Preciso desaparecer, Evelyn disse, os olhos se estreitando. Evelyn Moore está morta. Ela morreu nesse porão. Então, quem a senhora será? Evelyn foi até o espelho, tocou o próprio rosto. Precisava de uma mudança. Precisava de armadura. Meu nome do meio, ela disse. De agora em diante sou Victoria Kensington. E Sr. Graves? Sim, senhora. Arranja os melhores tutores de negócios do mundo. Arranja um estilista. Arranja um coach de voz. Tenho 5 anos de trabalho para fazer em 6 meses. Ela se virou para o advogado, os olhos queimando com fogo frio. Vou comprar a Sterling Corp. E vou fazer Domingos Sterling se arrepender do dia em que nasceu.
5 anos depois. Londres estava fria em novembro, mas a sala de reuniões no 45º andar da sede da Kensington Global estava gelada por motivos completamente diferentes. 12 homens estavam sentados ao redor de uma mesa de mogno que custava mais do que o antigo prédio de Evelyn. Eram a velha guarda. Homens que tinham servido Silas Kensington e que zombaram quando uma mãe solteira de 20 e poucos anos do Bronx foi nomeada sucessora. Não estavam zombando agora. A aquisição das minas de cobalto no Congo está completa. Uma voz de mulher cortou o silêncio. Era uma voz como veludo enrolado numa navalha. Victoria Kensington estava na ponta da mesa. A mulher que um dia foi Evelyn Moura tinha desaparecido. No lugar estava uma titã. O cabelo, antes um castanho opaco, agora era um preto brilhante de meia-noite, cortado num bob assimétrico afiado que emoldurava maçãs do rosto altas e olhos que tinham visto demais. Ela usava um terno branco Alexander McQueen, sob medida que gritava poder. Mas Victoria, um dos membros do conselho, um homem corpulento chamado Nigel, gaguejou. O perfil de risco, a instabilidade política. Está gerenciada, Victoria interrompeu, sem olhar para cima do tablet. Já garanti contratos com o governo local e tripliquei o orçamento de segurança. As minas vão abastecer nossa divisão de tecnologia pela próxima década, enquanto nossos competidores estão se debatendo por recursos. Vamos ser donos da cadeia de suprimentos. Mais alguma objeção? Silêncio. Bom, reunião encerrada. Enquanto os homens saíam arrastando os pés, parecendo aterrorizados, Alistair Graves permaneceu sentado. Ele tinha envelhecido, o cabelo mais branco, mas os olhos brilhavam de orgulho. A senhora os aterrorizou, madame, Graves notou. Medo é uma moeda, Alistair. Aprendi isso com os melhores, Victoria disse, indo até a janela. Londres se espalhava abaixo dela, mas a mente estava a milhares de quilômetros. Qual é o status do alvo? Graves abriu uma pasta. A Sterling Corp está mancando. A fusão de Domingos com a Cross Industries aconteceu, mas a sinergia falhou. As culturas não combinaram. Estão sangrando dinheiro. As ações caíram 40% ano a ano. Victoria sorriu. Não era um sorriso simpático. E o casamento dele está rumores de ser volátil. Vivian Cross controla as finanças, e Domingos se irrita sob o controle dela. Ele está desesperado por uma vitória. Está procurando investidores externos para lançar uma nova iniciativa de IA, o último esforço para salvar a reputação. Perfeito, Victoria sussurrou. Nesse momento, as portas duplas se abriram. Mamãe! 3 turbilhões de energia invadiram a sala. Noah, Liam e Emma tinham 5 anos agora. Noah era o pensador, já lendo livros grandes. Liam era o atleta, quicando uma bolinha de borracha. Emma era a líder, feroz e observadora, igualzinha à mãe. Código vermelho. A babá Margarete está tentando fazer a gente comer brócolis, Emma anunciou, subindo no colo de Victoria. O comportamento gelado de Victoria derreteu instantaneamente. Ela abraçou os filhos, inalando o cheiro do shampoo deles. Essas eram as crianças que Domingos tinha chamado de bagagem. Eram brilhantes, gentis e herdeiros de um reino. Brócolis te deixa forte, Victoria provocou, beijando a testa de Emma. Tipo o Homem de Ferro ou tipo mamãe? Mamãe é mais forte que o Homem de Ferro, Liam declarou, recuperando a bola. Victoria olhou para os filhos, depois de volta para Graves. É hora, Alistair. Prepara o jato. Estamos voltando para São Paulo. Tem certeza que está pronta para enfrentá-lo? Graves perguntou baixinho. Ele não vai reconhecer o nome, mas o rosto... Victoria se levantou, alisando o terno. Tocou a bochecha. Ela tinha passado por tratamentos dermatológicos extensivos. Consertou os dentes, mudou o cabelo, a maquiagem, a postura, até o sotaque. Não era mais a mulher frenética e exausta na cama de hospital. Ele nunca realmente olhou para mim, Alistair, ela disse friamente. Para ele, eu era mobília. Além disso, quero que ele me veja, quero que ele se pergunte, e então, quero esmagá-lo. O baile beneficente da Era Dourada no Museu de Arte de São Paulo era o evento da temporada social paulistana. Era um mar de smokings, vestidos de baile e flashes de câmeras. Domingos Sterling estava perto da torre de champanhe, girando o copo. Ele parecia mais velho, o estresse dos últimos 5 anos estava gravado ao redor dos olhos. Ao lado dele, Vivian Cross, agora Vivian Sterling, estava digitando furiosamente no celular, ignorando ele. Você pode guardar isso? Domingos sibilou.
A gente deveria estar fazendo networking. Precisamos de capital, Vivian. Estou lidando com uma crise que sua incompetência causou, Domingos. Vivian disparou, sem olhar para cima. Os mercados asiáticos estão abrindo e nossas ações de tecnologia estão despencando. Vai achar algum idiota ingênuo para investir no seu projeto de IA. Me deixa em paz. Domingos rangeu os dentes. Ele a odiava. Odiava o jeito que ela o controlava. O jeito que ela o lembrava diariamente que ela era a bilionária e ele era só o marido. Ele pensava em Evelyn às vezes. Doce, submissa Evelyn. Teria sido mais fácil com ela. Entediante, mas mais fácil. De repente, um silêncio caiu sobre a sala. As conversas morreram. Cabeças viraram para a escadaria principal. Quem é aquela? Alguém sussurrou. Domingos olhou para cima e a respiração travou. Descendo as escadas estava uma visão. Uma mulher num vestido feito de tecido dourado líquido que se agarrava às curvas como uma segunda pele. Era de costas nuas, ousado e régio. Ela usava um colar de diamantes que provavelmente custava mais do que a receita do terceiro trimestre da Sterling Corp. Ela se movia com uma graça que era quase predatória. Flanqueando ela estavam 2 seguranças que pareciam comer pregos no café da manhã, e um homem mais velho com bengala. Aquela é Victoria Kensington. Um homem ao lado de Domingos murmurou em admiração. A magnata britânica do transporte marítimo. A dama de ferro de Londres. Ouvi dizer que está na cidade procurando aquisições. Kensington. O nome significava dinheiro ilimitado. Domingos ajeitou a gravata. Era isso. Era a tábua de salvação que precisava. Se pudesse encantá-la, se pudesse colocar dinheiro da Kensington na Sterling Corp, podia finalmente se livrar do controle de Vivian. Ele observou enquanto ela chegou no final da escada. Ela foi cercada instantaneamente, mas lidou com a multidão com desapego frio. Domingos abriu caminho. Com licença, perdão. Ele chegou ao círculo interno bem quando ela virou. Por um segundo, os olhos se encontraram. Domingos sentiu uma onda de eletricidade. Aqueles olhos, castanhos com manchas verdes, eram familiares. Uma estranha sensação de déjà-vu o varreu. Mas a mulher, ela era intocável, a pele luminosa, a postura aristocrática. Ela olhou para ele com uma mistura de divertimento e tédio. Senhor? Ela deixou a pergunta pairando. A voz, um tom polido transatlântico que não soava nada como o sotaque paulistano da ex-esposa. Sterling, Domingos disse, colocando o melhor sorriso vencedor. Domingos Sterling, CEO da Sterling Corp. Victoria Kensington estendeu uma mão enluvada. Ele pegou. Estava fria. Ah, sim, ela disse. O homem que casou com o banco. A multidão riu baixinho. O sorriso de Domingos vacilou. Gosto de pensar que trago meu próprio valor para a mesa, senhorita Kensington. Traz? Ela inclinou a cabeça. Li suas finanças, Sr. Sterling. São imaginativas. Domingos sentiu o suor picar a linha do cabelo. Ela era afiada. Todo império tem dores de crescimento. Estamos à beira de uma descoberta com nossa divisão de IA. Talvez pudéssemos discutir. Acredito que uma parceria pode ser mutuamente benéfica. Vitória o estudou. Estava procurando o homem que um dia a amou. Viu apenas um vendedor desesperado. Estou procurando investimentos, ela admitiu, dando um passo mais perto. O perfume, jasmim e oud encheu os sentidos dele. Era intoxicante. Mas eu não faço parceria, Sr. Sterling. Eu adquiro. Aquisição é uma palavra forte. Domingos riu nervosamente. Não estamos à venda. Tudo está à venda, Vitória disse baixinho, os olhos travando nos dele. É só uma questão de preço. Não é essa sua filosofia? Você vende o que não te serve? Domingos franziu a testa. Eu suponho... Estou hospedada no Hotel 5 Estrelas, ela disse, largando a mão dele. Venha ao meu escritório amanhã às 9 da manhã. Traga sua apresentação. Se você me entediar, está fora em 5 minutos. Se me interessar... Bem, veremos. Ela virou para ir embora. Espera, Domingos chamou. Ela pausou. Nós já nos conhecemos? Você parece incrivelmente familiar. Vitória olhou por cima do ombro. A iluminação pegou o ângulo do maxilar. Por uma fração de segundo, Domingos viu Evelyn. Mas então ela sorriu. Um sorriso de tubarão. Tenho um desses rostos, Sr. Sterling. O tipo que você nunca esquece, quando já é tarde demais. Ela desapareceu na multidão. Domingos ficou parado ali,
coração batendo forte, sentindo como se tivesse acabado de convidar um vampiro para casa. Na manhã seguinte, Domingos chegou à suíte da cobertura do hotel 5 estrelas às 8h45. Estava adiantado. Ele nunca estava adiantado. Foi escoltado para uma sala de reuniões improvisada que tinha sido montada na área de estar. A vista do parque era deslumbrante, mas Domingos estava focado na mulher sentada atrás da mesa de vidro. Vitória não se levantou. Estava revisando documentos. Senta, ela comandou sem olhar para cima. Domingos sentou. Se sentiu como um estudante chamado à sala da diretora. Senhorita Kensington, obrigado por me receber. Trouxe as projeções para o projeto de IA. Chamamos de Projeto Gênesis. Ele utiliza... Não me importo com a tecnologia. Vitória interrompeu. Ela deslizou uma pasta pela mesa. Me importo com a dívida. Domingos congelou. Como? Eu comprei sua dívida, Domingos, ela disse, largando a formalidade do sobrenome. Os empréstimos que você pegou do Deutsche Bank? Comprei. O financiamento mezanine do JP Morgan? Meu. Desde essa manhã, a Kensington Global detém 60% das obrigações da Sterling Corp. O rosto de Domingos ficou branco. Isso é hostil. É negócio, ela deu de ombros. Você está inadimplente em 2 desses covenants. Eu poderia executar a hipoteca da sua sede hoje. Não, Domingos se levantou. Você não pode fazer isso. O conselho, Vivian não pode te ajudar, Vitória disse calmamente. Fiz uma verificação de antecedentes nela também. O pai dela cortou ela até mostrar lucro. Vocês dois estão afundando juntos. Domingos desabou de volta na cadeira. Estava preso. O que você quer? Quero um assento no conselho, Vitória disse. E quero 51% da divisão de IA. Participação controladora. Esse é meu bebê, Domingos sussurrou. Esse projeto é a única coisa que me resta. Então deveria ter cuidado melhor, ela disparou. De repente, a porta do quarto adjacente abriu. O som de desenhos animados e risadas vazou. Mamãe, o Liam me acertou com um travesseiro. Emma correu para dentro do quarto de pijama. Domingos piscou. Crianças, você tem filhos? O rosto de Vitória amoleceu instantaneamente ao olhar para Emma. Sim, trigêmeos. Domingos observou a menina correr até Vitória. Olhou para o cabelo escuro da criança, os olhos dela. Trigêmeos, ele repetiu. Uma sensação estranha roeu o estômago. Quantos anos eles têm? 5, Vitória disse, os olhos voltando para Domingos, duros como pederneira. Vai lá, Emma. Mamãe está lidando com uma praga. Tá bom. Tchau, senhor Praga. Emma acenou para Domingos e correu de volta. Domingos ficou ali sentado, a mente acelerada. Trigêmeos. 5 anos de idade. Era coincidência. Tinha que ser. Os pirralhos de Evelyn estariam indigentes, morando num trailer em algum lugar. Essa mulher era realeza britânica. Você parece distraído, Vitória disse, batendo a caneta na mesa. Minha ex-esposa, Domingos gaguejou. Ela teve trigêmeos 5 anos atrás. Teve? Vitória perguntou, a voz perigosamente uniforme. E onde eles estão agora? Não sei, Domingos admitiu. Não falei com ela desde o dia em que nasceram. Você abandonou eles? Vitória perguntou. Não era uma pergunta, era uma acusação. Foi complicado, Domingos disse defensivamente. Tive que fazer uma escolha pelo negócio. E olha onde essa escolha te levou. Vitória gesticulou ao redor da sala. Sentado aqui implorando para uma estranha te salvar da falência. Ela se levantou e contornou a mesa, se apoiando nela, pairando sobre ele. Vou te dar uma tábua de salvação, Domingos, mas vem com um preço. Quero um tour das suas instalações, especificamente o antigo laboratório de P&D no Brooklyn. Amanhã. Brooklyn? Domingos franziu a testa. Fechamos aquele lugar anos atrás. É um depósito de entulho. Tenho meus motivos. Me encontra lá ao meio-dia, sozinho. Domingos se levantou, se sentindo tonto. Tudo bem. Meio-dia. Obrigado, senhorita Kensington. Prometo que você não vai se arrepender. Ah, eu sei que não vou. Vitória sorriu. Quando Domingos saiu, passou por um espelho no corredor. Parecia pálido. Não conseguia se livrar da sensação de que tinha acabado de assinar um acordo com o diabo. Dentro da suíte, Graves saiu das sombras. Isso foi arriscado, Graves disse. Ele viu a Emma. Ele viu uma criança, Vitória disse, se servindo um copo d'água. Ele não viu a filha dele.
Porque um homem como Domingos não acredita que pode criar algo de valor a menos que tenha um cifrão anexado. O que tem no Brooklyn? Graves perguntou. O passado, Vitória disse. Aquele laboratório velho é onde trabalhamos juntos, onde ajudei ele a construir o primeiro protótipo, onde ele me disse que me amava. Quero ficar lá no meio das ruínas do que construímos e tomar tudo de volta. Ela olhou pela janela para o horizonte de São Paulo. A mascarada está quase acabando, Alistair. Logo a máscara cai. O laboratório de Brooklyn era um túmulo de memórias. Domingos empurrou a porta de metal enferrujada, o rangido ecoando no armazém vazio. Partículas de poeira dançavam nos raios de luz cortando as janelas cobertas de sujeira. Era aqui que tinha começado, antes dos arranha-céus, antes dos bilhões, antes dos ternos. Era aqui, numa dieta de comida barata e ambição, que ele e Evelyn tinham construído o primeiro motor Stirling. Ele passou pelas bancadas cobertas, viu uma imagem fantasmagórica de Evelyn no suéter folgado, graxa na bochecha, sorrindo para ele enquanto soldava uma placa de circuito. A gente vai mudar o mundo, Dom, ela tinha dito. Nostálgico, não é? A voz veio das sombras. Domingos girou. Vitória Kensington estava perto do rack de servidores antigo. Mas não estava usando o vestido dourado ou o terno de poder hoje. Estava de jeans e uma blusa branca simples. Parecia mais jovem. Parecia com ela. Por que você me trouxe aqui, Vitória? Domingos perguntou, a voz ecoando. Para ver se você lembrava, ela disse, caminhando devagar em direção a ele. É aqui que você me disse que éramos parceiros, que era nós contra o mundo. Você lembra? Domingos franziu a testa. Eu disse isso para minha ex-esposa, não para você. Vitória parou a 3 metros de distância. O ar entre eles crepitou de tensão. Domingos, ela disse, a voz abandonando o sotaque britânico polido, deslizando de volta para o tom quente, levemente rouco paulistano que ele conhecia tão bem. Olha para mim, de verdade, olha para mim. Domingos encarou, olhou para a curva do maxilar, o jeito que os olhos se enrugavam levemente nos cantos, a marca de nascença no ombro visível através do tecido fino da blusa. O celular vibrou no bolso. Era a notificação que ele estava temendo. Mais cedo naquela manhã, depois da reunião no hotel, ele tinha pego uma caixinha de suco que Emma tinha deixado para trás. Tinha corrido para um laboratório particular, pagando o triplo por resultado urgente. Ele puxou o celular. 99,9% de correspondência de paternidade. A sala inclinou. Evelyn. Ele sussurrou o nome, sentindo como um caco de vidro na garganta. Ela não vacilou. Não negou. Só ficou ali parada, encarando ele com olhos que não estavam mais cheios de amor. Estavam cheios de julgamento. Você morreu. Domingos gaguejou, dando um passo para trás. Achei que você tinha sumido. Os advogados disseram que você desapareceu. Eu morri, Evelyn disse friamente. Evelyn Moura morreu no momento em que você saiu daquele quarto de hospital. Ela morreu quando você disse que nossos filhos eram bagagem. Vitória Kensington nasceu das cinzas. Kensington. A mente de Domingos acelerou. Os bilhões. O império de transporte marítimo. Era você. Mas você era órfã. Minha mãe era Cassandra Kensington. Eu não sabia até 3 semanas depois de você me jogar fora como lixo, ela disse, dando um passo mais perto, os saltos clicando no concreto. O destino tem um senso de humor engraçado, não é, Dom? Você divorciou uma garçonete sem dinheiro para casar com uma milionária, só para descobrir que a garçonete era uma bilionária o tempo todo. Domingos sentiu o sangue drenar do rosto. A ironia era sufocante. Se ele tivesse ficado, se tivesse esperado só 3 semanas, seria o marido da mulher mais rica de Londres. Seria o pai da dinastia Sterling Kensington. Eu não sabia, ele implorou, as mãos tremendo. Evelyn, você tem que entender a pressão que eu estava sob. Vivian, ela prometeu salvar a empresa. Eu fiz isso por nós, pela empresa. Não se atreva, Evelyn sibilou, a raiva finalmente quebrando a superfície. Você não fez pela empresa. Fez pelo seu ego. Você queria o brinquedo novo e brilhante. Queria o nome Cross. E me deixou para apodrecer. Deixou seus filhos passarem fome. Eu deixei dinheiro, 50 mil. Evelyn riu. Um som áspero e amargo. Você sabe quanto foram as contas da UTI neonatal, Domingos? 200 mil. Se eu não tivesse herdado a propriedade do meu avô, estaríamos na rua. Seus filhos, Noah, Liam, Emma, estariam sem teto por sua causa.
Quero ver eles, Domingos disse, uma onda de possessividade tomando conta. São meus filhos, tenho direitos. Você abriu mão dos seus direitos, Evelyn lembrou, puxando uma fotocópia do decreto de divórcio da bolsa e jogando aos pés dele. Custódia total para a mãe, renúncia de direitos parentais, você queria um rompimento limpo, conseguiu. Vou te processar, Domingos ameaçou, embora a luta estivesse abandonando ele. Vou contar pro mundo quem você é. Vai em frente, Evelyn deu de ombros. Conta pra eles. Conta que você divorciou a herdeira Kensington 3 minutos depois dela dar à luz. Conta que abandonou trigêmeos. A imprensa vai te devorar vivo. As ações da Sterling Corp já estão sendo negociadas como lixo. Um escândalo, e você está fora da bolsa. Domingos caiu de joelhos. O peso dos erros estava esmagando ele. Olhou ao redor do laboratório empoeirado. Era aqui que tinha sido feliz. E tinha queimado tudo por nada. O que você quer? Ele sufocou. Você comprou minha dívida. Você é minha dona. É isso? Quer me humilhar? Quero que você sinta o que eu senti. Evelyn disse baixinho, ajoelhando para ficar na altura dos olhos dele. Desamparado, descartado. Quero que você saiba como é perder tudo que construiu porque alguém decidiu que você não era suficiente. De repente, as portas de metal bateram abertas de novo. Domingos, seu covarde! Vivian Sterling marchou para dentro, os saltos afundando na poeira. Ela segurava um tablet, o rosto contorcido de fúria. Rastreei seu celular! Ela gritou. Eu sabia que você estava encontrando ela. Aquela vagabunda britânica. Você está dormindo com ela para conseguir o financiamento? Essa é sua estratégia? Vivian parou quando viu Evelyn. Pausou, olhando de Domingos no chão para a mulher parada sobre ele. Quem é essa? Vivian zombou. Ela parece uma versão barata de Victoria Kensington. Olá, Vivian, Evelyn disse suavemente, se levantando e tirando a poeira dos joelhos. Acredito que nos conhecemos brevemente. Você foi ao escritório uma vez 6 anos atrás. Você derrubou café no meu balcão e me disse para limpar porque é para isso que serve a ajuda. Os olhos de Vivian se arregalaram. Ela apertou os olhos. A garçonete. A esposa, Evelyn corrigiu. E a nova acionista majoritária da Sterling Corp. Vivian riu nervosamente. Isso é impossível. Você é uma ninguém. Checa seu tablet, Vivian. Evelyn apontou. O mercado fechou 5 minutos atrás. Minha holding, Phoenix Ventures, acabou de executar uma aquisição hostil. Eu tenho 51% das ações em circulação. Sou a CEO da Sterling Corp, com efeito imediato. Vivian freneticamente tocou na tela. O rosto ficou cinza. Você não pode, Vivian gaguejou. Posso, e fiz, Evelyn disse. E meu primeiro ato como CEO. Estou demitindo a consultora financeira-chefe. Essa é você, Vivian. Faz suas malas. A segurança vai te escoltar para fora. Vivian virou para Domingos gritando. Faz alguma coisa. Ela está roubando nossa empresa. Domingos olhou para a esposa, a mulher por quem tinha vendido a alma. Ela era estridente, cruel e agora impotente. Ela não está roubando, Vivian. Domingos sussurrou, olhando para Evelyn com uma mistura de terror e admiração. Ela está tomando de volta o que ela construiu. A sala de reuniões no 50º andar da Torre Sterling sempre tinha sido o santuário de Domingos. Era uma catedral de vidro e aço, projetada para intimidar qualquer um que ousasse negociar com ele. Mas hoje a sala parecia diferente. O ar estava mais rarefeito, mais afiado. A mesa de mogno esparramada, que Domingos tinha importado da Itália por uma pequena fortuna, agora parecia um bloco de execução. O logo da Sterling Corp, um leão prateado, já tinha sido removido da parede atrás da ponta da mesa. No lugar havia um espaço branco vazio que gritava de apagamento. Domingos sentou na ponta distante da mesa, o assento normalmente reservado para associados juniores ou fornecedores desesperados. As mãos estavam dobradas no colo para esconder o tremor. Ao lado dele sentou Vivian, embora houvesse um abismo de silêncio gelado entre eles. Ela estava batendo o pé agressivamente, o rosto uma máscara de indignação que estava rapidamente rachando para revelar terror. Na ponta da mesa sentou Victoria Kensington. Evelyn. Ela não falou imediatamente. Deixou o silêncio se esticar, pesado e sufocante. Flanqueando ela estavam Alistair Graves e uma equipe de 4 auditores que pareciam menos contadores e mais cirurgiões, se preparando para uma amputação. Tinham notebooks abertos, os olhos disparando entre telas,
e as duas pessoas na ponta da mesa. Isso é ridículo! Vivian finalmente disparou, incapaz de aguentar o silêncio. Você não pode simplesmente invadir aqui e sequestrar uma reunião do conselho. Meu pai vai ter sua cabeça por isso. A Cross Industries não vai tolerar. A Cross Industries já te deserdou, Vivian, Evelyn disse. A voz era calma, melódica e aterrorizantemente final. Ela nem olhou para cima da pasta na frente dela. Como é? Vivian zombou, embora a voz tremesse. Falei com seu pai, Harrison Cross, 20 minutos atrás. Evelyn continuou, finalmente erguendo os olhos. Eram duros como diamantes. Quando informei ele dos resultados da auditoria forense sobre seus hábitos de gastos, ele decidiu que proteger o banco da família era mais importante do que proteger uma filha que trata uma empresa de capital aberto como seu cofrinho pessoal. Vivian empalideceu. Hábitos de gastos? Eu tenho uma conta de despesas. Sou a diretora de marca. Minha imagem é a imagem da empresa. Evelyn sinalizou para a auditora líder, uma mulher severa de cabelo grisalho. A auditora pressionou uma tecla, e a grande tela de projeção atrás de Evelyn ganhou vida. Não era uma apresentação de PowerPoint sobre sinergia ou crescimento. Era uma lista. Uma lista muito longa e muito condenatória de transações. Projeto Azure, Evelyn leu da tela. Uma empresa de fachada registrada nas Ilhas Cayman. Nos últimos 18 meses, 3 milhões do orçamento de P&D da Sterling Corp foram canalizados para Azure. Taxas de consultoria. Vivian disse rapidamente, suor brotando na testa. Não, Evelyn corrigiu. Taxas de iate, especificamente para o Lady Vive atracado em Mônaco. Também encontramos cobranças por um colar Cartier de diamantes faturado como hardware óptico e uma semana no Four Seasons em Bora Bora faturado como pesquisa de mercado. Domingos virou a cabeça devagar para olhar para a esposa. Você me disse que o orçamento de P&D tinha secado. Você me disse que tínhamos que demitir a equipe de engenharia porque o mercado estava apertado. Vivian se recusou a olhar para ele. Eu estava mantendo nosso status. Domingos, você não entende de alta finança. Isso não é alta finança, Vivian, Evelyn disse, a voz cortando o ar como um chicote. É desvio de verbas, é furto qualificado, e é fraude. Evelyn fechou a pasta com um baque pesado que ecoou na sala silenciosa. A Comissão de Valores Mobiliários já foi notificada, assim como o Ministério Público. A polícia está esperando no lobby. Vivian, permitimos que você subisse aqui como cortesia para entregar seu crachá e sua dignidade em particular. Vivian se levantou tão rápido que a cadeira tombou para trás. Você está mentindo. Você é só uma ex-esposa ciumenta e amarga tentando me arruinar. Eu não preciso tentar, Evelyn disse baixinho. Você fez o trabalho por mim. Vivian olhou para a porta, depois para Domingos. Ela agarrou o braço dele, as unhas cavando no paletó. Dom, faz alguma coisa. Ela está blefando. Liga para a segurança. Expulsa ela. Domingos olhou para a mão agarrando o braço dele. Olhou para a mulher por quem tinha destruído a vida. Viu o pânico nos olhos dela, mas não sentiu nada. O feitiço que o prendia a Vivian, a ilusão do poder dela, da classe e da superioridade, tinha evaporado. Ela não era uma rainha. Era uma ladra. Ele gentilmente, mas firmemente soltou os dedos dela do braço. Não posso te ajudar, Vivian, Domingos sussurrou rouco. Não tenho autoridade. Não sou mais o CEO. Vivian recuou como se ele tivesse dado um tapa. Seu covarde, seu perdedor patético e sem espinha, eu nunca deveria ter casado com você. Nisso, Evelyn interveio. Todos concordamos. Agora sai. As portas abriram, e 2 seguranças uniformizados entraram. Vivian gritou insultos enquanto a escoltavam para fora, a voz ecoando pelo corredor até as portas do elevador tilintarem e o silêncio invadir a sala de volta. Então sobraram 2. Domingos sentou sozinho na ponta da mesa longa. Se sentiu pequeno. Se sentiu como o garoto que era antes da ambição devorá-lo vivo. Olhou para Evelyn. Realmente olhou. Tentou encontrar a garçonete que costumava massagear os ombros dele depois de um turno longo. A mulher que dividia um pão de queijo com ele porque não podiam pagar 2. Ela tinha ido embora. No lugar, sentava uma titã da indústria. Você vai me mandar para a cadeia também? Domingos perguntou. A voz era mal audível. Evelyn se levantou e atravessou a sala. Parou na janela, olhando a cidade da qual agora era dona de uma parte significativa. A auditoria mostrou que você foi negligente, Domingos, mas não criminoso, ela disse de costas para ele. Você não roubou o dinheiro.
Só deixou ela fazer porque estava ocupado demais olhando para o próprio reflexo para checar os livros. Eu confiei nela, Domingos disse, embora soubesse o quão fraco soava. Você confiou nas pessoas erradas consistentemente, Evelyn respondeu, virando para encará-lo. Você está despojado do seu patrimônio. O conselho votou para apreender suas ações para cobrir a crise de liquidez causada pelo desvio. Você está falido, Domingos. A cobertura é propriedade da empresa. Você tem 48 horas para desocupar. Suas contas pessoais foram congeladas pendente a investigação. Domingos fechou os olhos. Era ruína absoluta. Ele tinha 35 anos e tinha menos que nada. Eu entendo, ele disse. Ele se levantou, as pernas parecendo de chumbo. Vou fazer minhas malas. Senta, Evelyn comandou. Não foi um grito, mas a autoridade na voz fez os joelhos dele cederem. Ele sentou. Evelyn voltou para a mesa e deslizou um único documento nítido em direção a ele. Não sou você, Domingos, ela disse, a voz caindo para um registro que era quase íntimo, mas desprovido de calor. Não descarto seres humanos só porque são inconvenientes. Não deixo pessoas passarem fome. Domingos olhou para o documento. Contrato de trabalho, engenheiro júnior. O que é isso? Uma oferta de emprego, Evelyn disse. A Sterling Corp, agora subsidiária da Kensington Global, precisa de um chefe de P&D para a divisão de IA. Especificamente para o projeto Gênesis. Você conhece o código melhor do que ninguém. Está dentro da sua cabeça. O coração de Domingos disparou. Você quer que eu dirija o departamento? Quero que você trabalhe no departamento, ela corrigiu. Lê os termos. Domingos escaneou o papel. Os olhos se arregalaram. Salário, R$ 85 mil por ano. Ele leu em voz alta. Localização do escritório, anexo B. Isso é o porão, sem direito a voto, sem opções de ações, reportar diretamente ao CTO. É um salário digno, Evelyn disse, espelhando as palavras que ele tinha jogado nela anos atrás. Suficiente para um kitnet na Zona Leste. Suficiente para um bilhete de metrô e supermercado. É um recomeço. Domingos sentiu uma onda de humilhação queimar o pescoço. Eu era o CEO. Eu construí esse lugar. Você quer que eu trabalhe no porão por trocados? Quero que você aprenda o que significa ganhar seu sustento, Evelyn disse, se inclinando sobre a mesa. Você queria ser um figurão, Domingos. Queria o atalho. Bom, o atalho levou para um penhasco. Agora estou te oferecendo a escada. É uma subida longa de volta. Você tem estômago para isso? Domingos olhou para o contrato. Era insultante. Era degradante. E era a única tábua de salvação que tinha. Por quê? Ele perguntou, lágrimas picando os olhos. Depois de tudo que fiz com você, por que me dar uma chance? Por causa do Noah, Evelyn disse baixinho. E do Liam. E da Emma. Os nomes pairaram no ar. Domingos soltou uma respiração rasgada. Eles sabem sobre mim? Ele perguntou, a esperança na voz dolorosa de ouvir. Posso ver eles? Se eu assinar isso, posso ver eles? O rosto de Evelyn amoleceu, mas o aço permaneceu. Eles sabem que tem um pai, sabem que ele era brilhante e que se perdeu. Mas eles não te conhecem, Domingos, não essa versão de você. Ela contornou a mesa até estar parada bem ao lado dele. Você não pode comprar seu caminho para a vida deles. Não pode entrar lá e ser o papai só porque doou algum DNA. Você tem que merecer. Você tem que se tornar um homem digno deles. Como? Domingos chorou, as lágrimas finalmente transbordando. Me diz como. Assina o papel, Evelyn disse. Desce pro porão, faz o trabalho, seja humilde, paga seu aluguel, conserta a bagunça que você fez dessa empresa. E talvez daqui a um ano, se você ainda estiver aqui, se não tiver desistido porque seu ego não aguentou, talvez eu te convide para um jogo de futebol, como amigo. Ela colocou uma caneta de plástico barata em cima do contrato. Era um contraste gritante com a Mont Blanc, que ele tinha usado para assinar os papéis do divórcio. A escolha é sua, Evelyn disse. Você pode sair por aquela porta e desaparecer, ou pode sentar no porão e construir algo real. Domingos olhou para a caneta. Olhou para a mulher que tinha superado ele em todo aspecto concebível. Ele percebeu que pelos últimos 5 anos tinha perseguido um fantasma de felicidade. Queria a imagem do sucesso, mas se sentia vazio. Ele pegou a caneta. A mão tremeu, mas a determinação se solidificou. Desculpa, Eve, ele sussurrou. Por tudo. Não me diz. Ela disse, virando para ir embora. Me mostra.
Ele pressionou a caneta no papel. A tinta fluiu. Domingos Sterling. Ele colocou a caneta na mesa. Não era mais um imperador. Era um funcionário. Era um pai começando do zero. E pela primeira vez em 5 anos, olhando para a própria assinatura, ele não se sentiu uma fraude. O Sr. Graves vai te mostrar sua nova mesa. Evelyn disse sem olhar para trás, enquanto ia para o escritório executivo que agora era dela. Não se atrasa amanhã, Sr. Sterling. Temos muito trabalho a fazer. E essa é a história de como Domingos Sterling aprendeu a lição mais cara da vida dele. Ele perseguiu ouro de tolo e jogou fora um diamante, provando que o valor verdadeiro não está numa conta bancária, mas na lealdade e no amor. Evelyn não só se vingou, ela redefiniu sucesso. O que você acha? Domingos merecia uma segunda chance? Ou Evelyn deveria ter deixado ele na poeira para sempre? Quero saber seu veredito nos comentários. Time redenção ou time vingança? Se você curtiu essa montanha-russa de traição e justiça, por favor manda aquele like. Realmente ajuda o canal. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder uma história. Valeu por assistir. E lembra, cuidado com quem você pisa na subida. Você pode encontrar eles na descida. Eles fizeram ela esfregar o chão vestida de noiva, chamaram ela de mendiga, interesseira e erro. Por 3 anos, Genevieve aguentou a crueldade da família Sterling, escondendo as lágrimas atrás de um sorriso, esperando que o marido, Preston, finalmente a defendesse. Ele nunca fez isso. Mas hoje à noite, no prestigiado Gala Diamante em Nova York, tudo muda. No momento em que Beatrice Sterling levanta a mão para dar um tapa em Genevieve na frente da elite mundial, ela não consegue tocar. Uma mão de aço agarra o pulso dela. As portas explodem. E o homem que todo mundo teme, o guarda-costas bilionário da realeza, entra e se ajoelha diante da empregada. A dinastia Sterling está prestes a desmoronar, e você não vai acreditar em quem Genevieve realmente é. O som de porcelana fina estilhaçando contra o piso de mármore ecoou pela vasta e fria cozinha da mansão Sterling, nos Hamptons. Victoria Sterling berrou, a voz estridente o suficiente para descascar a tinta das paredes. Apontou um dedo manicurado adornado com um diamante canário de 3 quilates para os restos de um prato de jantar vintage. Disse que olhasse o que ela tinha feito. Perguntou se ela tinha ideia de quanto aquilo custava, que aquele prato valia mais que a existência inteira dela, garota desajeitada e inútil. Genevieve caiu de joelhos, as mãos tremendo enquanto começava a juntar os cacos afiados. Pediu desculpas, disse que a alça estava escorregadia. Victoria sibilou. Mandou ela chamar de mãe. Mãe Sterling, ou melhor ainda, Senhora Sterling. Era uma mulher que usava a riqueza como armadura. Naquele dia, estava envolta num tailleur de tweed de grife que custava mais que o carro da maioria das pessoas, o rosto esticado pelos melhores cirurgiões plásticos de Zurique. Disse que o filho dela devia estar louco de casar com uma garçonete de cafeteria, uma ninguém. Disse que avisou Preston, que ela não passava de uma sanguessuga. Genevieve estremeceu quando um caco cortou o polegar, uma gota de sangue vermelho brotando. Não gritou. Tinha aprendido há muito tempo que lágrimas só alimentavam o sadismo de Victoria. Por 3 anos, aquela tinha sido a vida dela. Conheceu Preston Sterling numa cafeteria em Seattle. Ele tinha sido encantador, diferente. Ou era o que ela achava. Ele bancava o herdeiro incompreendido do império de navegação Sterling, um homem que queria amor, não status. Mas no momento em que a aliança entrou no dedo e ela se mudou para a mansão da família, a máscara caiu. Preston era fraco, um fantoche dançando nas cordas da mãe, e Genevieve era a plateia destinada a ser humilhada. Uma voz profunda e entediada veio da porta, mandou deixar para lá. Genevieve olhou para cima. Era Preston. Estava encostado no batente da porta, checando o relógio de luxo, parecendo irritado, não com a crueldade da mãe, mas com o atraso. Ela respirou o nome dele. Se levantou segurando a mão sangrando. Pediu por favor se ele podia ajudar com... Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo loiro perfeitamente gelado. Mandou ela parar de fazer cena. Disse que a mãe estava estressada, que o gala era naquela noite, que ela sabia como aquela fusão era importante, que se não garantissem a parceria com o sindicato Vani, as ações despencavam. Mandou ela só limpar e sair do caminho. Ela sussurrou que era esposa dele, que era para estar ao lado dele no gala. A dor penetrando mais fundo que o caco de cerâmica no polegar. Victoria soltou uma risada seca e cruel. Perguntou se ela no Museu Metropolitano de Arte vestindo o quê?
Aquele vestido de trapos que comprou numa loja de departamento? Ela se aproximou, invadindo o espaço de Genevieve. Disse que não, que ela ia, mas não como convidada, que a empresa de buffet estava com falta de funcionários, que ela ia servir. Genevieve congelou. Perguntou como assim. Victoria zombou. Disse que ela ouviu, que se quisesse ganhar o sustento naquela casa, ia vestir um uniforme e segurar uma bandeja, que talvez assim finalmente fosse útil. Genevieve olhou para Preston, implorando em silêncio para ele intervir. Para dizer não, essa é minha esposa. Preston olhou para os próprios sapatos. Disse que era só por uma noite, que ia ajudar muito a mãe. Além disso, disse que Tiffany ia estar lá, que seria estranho se ela ficasse ao lado dele quando ele precisava fazer networking com a família dela. Tiffany St. Clair, herdeira de um império imobiliário, a mulher que Victoria realmente queria que Preston casasse. Genevieve sentiu algo dentro do peito rachar. Não era o coração. Esse tinha quebrado há muito tempo. Era a tranca de uma jaula que ela mantinha fechada por 3 longos anos. Ela disse que tudo bem, a voz baixando uma oitava, perdendo o tremor. Olhou Preston direto nos olhos. Disse que ia ao gala e ia fazer exatamente o que esperavam dela. Victoria sorriu satisfeita, confundindo a determinação com submissão. Disse que ótimo. Para garantir que o champanhe estivesse gelado e para cobrir aquele arranhão na mão, que ninguém queria sangue no caviar. Enquanto os Sterling saíam da cozinha para se preparar para o voo de helicóptero até Manhattan, Genevieve ficou sozinha no silêncio. Foi até o lixo, jogou a porcelana quebrada e então puxou um pequeno celular descartável de um bolso escondido no avental. Discou um número que não ligava há 1095 dias. Tocou uma vez. Uma voz atendeu. Não era uma pergunta. Era um comando. A voz era grave, rouca, e soava como perigo embrulhado em veludo. Genevieve disse o nome. Silas. A voz mudando da dona de casa submissa para algo régio, frio e autoritário. Código preto. O experimento acabou. Estou na mansão Sterling. Teve uma pausa do outro lado, seguida pelo som distinto de uma arma sendo engatilhada. A voz disse que estava a 10 minutos de distância. Alteza. Os preparativos para o gala de aniversário de ouro da Sterling Shipping eram o assunto de Nova York. O evento seria no Grand Ballroom do Hotel Pierre. Victoria tinha mudado o local do match no último minuto para acomodar as necessidades de segurança específicas de um convidado misterioso, embora assumisse que era só um político de alto escalão. Nos aposentos dos funcionários do hotel, Genevieve encarou o espelho. Estava vestindo a saia preta e a camisa branca de botões do buffet. O cabelo estava puxado para trás num coque severo. Parecia invisível, só mais uma funcionária. O gerente do buffet latiu, empurrando uma bandeja de taças de Dom Perignon nas mãos dela. Disse que a novata deveria levar um reabastecimento para o quarto 402. Para se mexer. Genevieve pegou a bandeja. O quarto 402 era a suíte presidencial. A suíte Sterling. Pegou o elevador de serviço, o coração batendo num ritmo constante de tambor de guerra. Quando entrou na suíte, o ar cheirava a spray de cabelo caro e o uísque envelhecido. Preston estava de pé perto da janela, ajustando a gravata borboleta. Victoria estava sentada num chaise de veludo, ladrando ordens no telefone. E ali, sentada no braço do sofá, bebericando champanhe, estava Tiffany St. Clair. Tiffany era tudo que Genevieve não tinha permissão de ser. Barulhenta, chamativa, coberta de diamantes. Usava um vestido vermelho de grife cortado até o umbigo. Tiffany deu uma risadinha ao ver Genevieve entrar. Disse que, olha só, a empregada chegou. Não a reconheceu. Por que reconheceria? Para pessoas como Tiffany, os funcionários não tinham rosto. Preston disse para colocar ali, sem nem se virar. Genevieve andou para frente e colocou a bandeja na mesa de centro. Enquanto fazia isso, Victoria desligou o telefone e olhou para ela. Os olhos se arregalaram, um brilho maldoso aparecendo. Victoria arrulhou. Disse que olha só quem era. Perguntou se Tiffany conhecia o caso de caridade deles. Disse que era Genevieve. Tiffany engasgou com a bebida. Perguntou se aquela era a esposa. A que tinham contado para ela? Olhou Genevieve de cima a baixo com diversão grotesca. Disse que Preston era um santo, que ela realmente parecia um cachorro de abrigo. Preston finalmente se virou, o rosto ficando vermelho. Mandou a mãe não começar. Victoria perguntou por que não. Disse que ela concordou com aquilo, que sabia o lugar dela. Na verdade, disse para Genevieve ser um amor
e limpar o sapato de Tiffany. Achava que uma gota de champanhe tinha respingado. Genevieve se endireitou, a coluna uma barra de ferro. Disse que não. A sala ficou em silêncio. O ar-condicionado zumbiu alto. Victoria sibilou. Pediu desculpas. Genevieve repetiu calmamente. Disse que não. Que concordou em ajudar no evento. Não concordou em ser humilhada para o entretenimento deles. Preston avançou, agarrando o braço de Genevieve com força. Disse para ela não ousar falar com a mãe dele daquele jeito. Que ela vivia às custas deles. Que não tinha nada. Que não era nada sem o nome Sterling. Mandou ela pedir desculpas. Genevieve olhou para a mão dele no braço. Disse para soltar. Tiffany riu. Perguntou o que ela ia fazer. Voltar para a cafeteria? Genevieve disse, os olhos virando estilhaços de gelo, que ele ia perder a mão. Preston riu, um som nervoso e trêmulo. Apertou mais forte. Disse que ela tinha enlouquecido. De repente, o celular de Genevieve, o descartável, vibrou no bolso do avental. Uma vibração. Ele estava ali. Ela disse que estava dando uma chance para Preston. Suavemente. Para ser homem. Para escolher a esposa em vez daquele circo. Preston olhou para Tiffany, depois para a mãe, depois de volta para a mulher no uniforme de garçonete. Ele zombou. Disse que estava se divorciando dela, que os papéis estavam sendo preparados amanhã, que ia casar com Tiffany, que a fusão com a família dela ia torná-los bilionários, que ela era só um espaço reservado. Ele a empurrou para trás. Ela cambaleou, mas não caiu. Ela disse que entendido. Não parecia triste, parecia aliviada. Disse para aproveitar o gala, que ia ser uma noite para lembrar. Ela virou e saiu. Victoria gritou atrás dela. Perguntou onde ela ia, que tinha mesas para servir. Genevieve respondeu sem se virar. Disse que tinha outro compromisso. Andou pelo corredor, desabotoando os punhos da camisa barata do buffet. Chegou no elevador de serviço, mas não apertou o botão do saguão. Apertou o botão da cobertura. O andar acima dos Sterlings. O andar que tinha sido comprado inteiramente por uma empresa de fachada chamada Aegis International. As portas abriram para a cobertura. Parado ali, preenchendo o corredor com pura presença física, estava um homem que parecia ter sido esculpido em granito. Usava um smoking que custava mais que o seguro anual de navegação dos Sterlings. Tinha uma cicatriz atravessando a sobrancelha esquerda e olhos que tinham visto guerras começarem e terminarem. Silas Vane, o guarda-costas real, o homem mais perigoso. Ele viu Genevieve no uniforme de garçonete. O maxilar apertou, um músculo tremendo na bochecha. Perguntou se eles tinham tocado nela. A voz um rosnado baixo. Ela disse que não importava. Passando por ele para dentro da suíte opulenta onde uma equipe de estilistas e pessoal de segurança esperava. Perguntou se o vestido estava pronto. Silas disse que sim, Alteza. Caindo em passo 1 metro atrás dela. Ela perguntou do dossiê sobre as finanças Sterling. Tirando a camisa de garçonete, revelando uma camiseta cravejada de diamantes por baixo. Mandou liberar. Liberar tudo. Queria que as ações deles chegassem a 0 na hora da sobremesa. O salão de festas do Pierre era um mar de gravatas pretas e vestidos de grife. A nata da sociedade nova-iorquina estava ali. Senadores, magnatas da tecnologia e famílias de dinheiro velho brindavam com uísque e discutiam evasão fiscal. No centro de tudo, os Sterlings reinavam. Victoria estava radiante. Preston estava segurando a mão de Tiffany, e Arthur Sterling, o patriarca, se gabava da fusão iminente. Arthur estrondou. Disse que sim, sim, que a fusão Sterling-St. Clair ia revolucionar a logística, que estavam esperando uma injeção significativa de capital de um investidor europeu naquela noite também. Um CEO rival perguntou onde estava a esposa de Preston, olhando ao redor. Preston acenou com a mão desdenhosamente. Disse que Genevieve não pôde vir. Que estava indisposta. Constituição frágil, sabe? Victoria sussurrou para Tiffany que ela estava servindo os canapés de caranguejo, e as duas explodiram em risadinhas. De repente, as luzes do salão diminuíram. O holofote bateu na grande escadaria. A voz do apresentador ecoou. Senhoras e senhores, disse para darem as boas-vindas à convidada de honra representando o Principado Soberano de Valória. A princesa herdeira. Um silêncio caiu sobre a sala. Valoria. A pequena nação europeia, conhecida pelo sigilo bancário e fundo soberano de trilhões de dólares. Ninguém sabia que uma real valoriana estava em Nova York. As portas duplas no topo da escada se abriram. Silas Vane saiu primeiro.
Varreu a sala com o olhar, a presença irradiando uma intensidade tão grande que as pessoas instintivamente deram um passo para trás. Parou na beira do patamar e acenou. Então ela saiu. Estava usando um vestido de seda azul meia-noite feito sob medida por um estilista de renome mundial, tecido com fios de platina real. No pescoço estava o coração de Valoria, um colar de safira do tamanho de um ovo de pomba, visto pela última vez num museu em Paris. O cabelo não estava mais num coque, mas cascateava em ondas pelas costas. Ela parecia poderosa, parecia aterrorizante, parecia familiar. Victoria Sterling derrubou a taça de champanhe. Estilhaçou, mas ninguém notou o som. Preston apertou os olhos, o rosto perdendo toda a cor. Disse que não podia ser. Genevieve desceu as escadas. Não andava. Deslizava. Cada passo era uma declaração. A multidão se abriu para ela como o mar vermelho. Andou direto para a mesa dos Sterling. O silêncio era ensurdecedor. Silas a seguiu, a mão descansando casualmente perto do interior do paletó. Genevieve parou a 1 metro de Preston. Ela o dominava nos saltos. Disse boa noite, Preston. A voz amplificada pela acústica da sala silenciosa. Disse que acreditava que ele estava procurando um investidor. Preston sussurrou, a voz falhando. Perguntou o que era aquilo, de onde ela tinha conseguido aquele vestido. Victoria guinchou que ela tinha roubado. Deu um passo à frente, o rosto contorcido de raiva. Chamou ela de ladrazinha. Disse que ela tinha roubado aquele colar. Gritou por segurança. Mandou prenderem aquela mulher. Victoria estendeu a mão para agarrar o colar, para arrancá-lo do pescoço de Genevieve. O som ecoou pela sala silenciosa. Aconteceu tão rápido que o olho não conseguiu acompanhar. Num segundo, Victoria estava avançando. No seguinte, estava de joelhos, arfando por ar. Silas tinha interceptado, agarrando o pulso dela e torcendo para trás das costas com precisão cirúrgica. Forçou ela para o chão, o sapato polido prendendo a barra da saia de grife no piso. Silas rosnou, a voz ecoando pelo salão. Disse para não tocar em Sua Alteza Real. Arthur Sterling gaguejou, dando um passo à frente, as mãos tremendo. Perguntou qual era o significado daquilo. Genevieve olhou para o sogro. Disse que significava que a ninguém que o filho dele casou era a princesa Genevieve de Valória, herdeira única da dinastia bancária valoriana, e a mulher que tinha secretamente financiado a empresa de navegação falida deles pelos últimos 3 anos para mantê-los fora da prisão. A sala arfou. Uma inspiração coletiva de 300 pessoas. Preston engasgou. Disse financiando. Mas que eles eram lucrativos. Genevieve disse friamente que eles estavam falidos 3 anos atrás. Que ela pagou as dívidas, cobriu as perdas. Fez porque o amava. Queria ver se ele a amava ou só o dinheiro. Olhou para Tiffany que estava recuando, tentando se esconder atrás de um garçom. Disse que teve a resposta naquela noite. Genevieve sinalizou para Silas. Ele soltou Victoria, que desabou no chão, soluçando de humilhação. Silas enfiou a mão no paletó e puxou um tablet preto elegante. Entregou para Genevieve. Ela se dirigiu à multidão, a voz soando clara. Senhoras e senhores, disse que a Sterling Shipping Company estava envolvida em fraude para inflar os preços das ações. Como credora principal, a Casa Real de Valória estava convocando todos os empréstimos. Ela tocou na tela. Imediatamente, celulares começaram a vibrar por toda a sala. Os banqueiros e investidores na multidão estavam checando as notificações. Alguém gritou do fundo. Disse, meu Deus, que as ações da Sterling tinham caído 80%, que estava em queda livre. Arthur gritou. Disse que ela não podia fazer aquilo, agarrando o peito. Genevieve disse que estava feito. Virou para Preston. Disse que ele queria divórcio, que ele tinha, mas não ia casar com uma herdeira, que seria sorte se conseguisse pagar um advogado. Ela virou nos calcanhares. Mandou Silas levá-la para casa. Silas disse que sim, majestade, lançando um último olhar aterrorizante para Preston antes de virar para seguir sua rainha. Mas bem quando chegaram às portas, Preston, movido por pânico e raiva, agarrou uma faca de bife de uma mesa próxima. Gritou que ela tinha arruinado a vida dele, avançando nas costas dela. O grito que saiu da garganta de Preston Sterling foi animalesco. Um rugido gutural nascido de 3 anos de ressentimento escondido e do colapso catastrófico repentino do mundo inteiro dele. A faca de bife brilhou sob os lustres do grande salão do Pierre, enquanto ele avançava os poucos metros que o separavam das costas desprotegidas de Genevieve. O tempo pareceu se distorcer.
Genevieve, sentindo a mudança no ar, começou a virar, os olhos de Safira se arregalando ligeiramente. Mas ela não precisou se mover. Silas Vane estava esperando por aquilo há 1095 dias. Ele não apenas se colocou na frente dela, ele se materializou. A multidão mal registrou o movimento antes do estalo nauseante ecoar pela sala silenciosa. A mão esquerda de Silas, se movendo com a velocidade de uma cobra atacando, interceptou o pulso de Preston no ar. O impulso do avanço de Preston trabalhou contra ele. Silas não apenas parou o braço, torceu no sentido anti-horário com força implacável e calculada. A faca caiu inútil no piso de mármore. O rugido de Preston virou um guincho agudo de agonia enquanto os ossos do antebraço estalaram. Preston bateu no chão de joelhos primeiro, segurando o braço estilhaçado, choramingando enquanto a adrenalina passava e a dor cegante se instalava. Olhou para cima, lágrimas escorrendo pelo rosto, passando pela barra impecável das calças de Silas, até o rosto do homem que o tinha quebrado. Silas estava perfeitamente imóvel, o peito nem subindo. Olhou para Preston como alguém olharia para uma barata que rastejou para uma mesa de jantar, com nada além de nojo frio e clínico. Silas disse, a voz baixa mas alcançando cada canto do salão atordoado, que aquilo foi um erro, Sr. Sterling, que atacar uma chefe de Estado carregava uma sentença mínima obrigatória de 25 anos numa penitenciária federal, e isso antes dele registrar queixa por agressão a um guarda real. Genevieve virou completamente agora. Olhou para o homem com quem dividiu uma cama por 3 anos, o homem que assistiu a mãe repreendê-la diariamente e não fez nada. Sentiu um lampejo de algo, não pena, mas uma tristeza profunda pelo tempo que tinha desperdiçado. Ela disse suavemente o nome dele. O microfone no pódio próximo captou a voz dela. Perguntou se ele realmente achou que ela viria desprotegida. O feitiço se quebrou ao redor da sala. As portas explodiram e uma dúzia de oficiais táticos da polícia, acompanhados de agentes federais, invadiu a sala. Estavam esperando nos bastidores, informados por Silas horas antes sobre a fraude financeira massiva prestes a ser exposta. Um agente do FBI anunciou, marchando em direção à mesa principal, onde Arthur agarrava o peito e Victoria tentava rastejar para baixo da toalha de mesa. Arthur Sterling, Victoria Sterling, disse que estavam presos por fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro internacional. A cena era puro caos. Celulares estavam disparando loucamente, capturando a queda de uma dinastia americana em tempo real. Tiffany St. Clair, percebendo que sua proximidade com os radioativos Sterlings era suicídio social, tentou escapar para a saída. Genevieve chamou. A voz parou a herdeira onde estava. Tiffany virou, tremendo, o bronzeado artificial parecendo de repente raso contra a pele pálida. Gaguejou que não sabia, Sua Alteza, que jura, que eles a enganaram também. Genevieve sorriu, uma curva tênue dos lábios que não alcançou os olhos. Disse que ninguém enganava Tiffany, que ela ia onde o dinheiro estava. Sugeriu que ligasse para o pai, que as propriedades imobiliárias dos St. Clair estavam fortemente alavancadas com títulos Sterling, que de manhã, a família dela estaria insolvente também. Tiffany soltou um soluço estrangulado e saiu correndo pela porta, empurrando os paramédicos que entravam a caminho de Preston. Os paramédicos carregaram um Preston soluçante numa maca, algemando a mão boa na grade. Enquanto passavam por Genevieve, ele olhou para ela uma última vez, os olhos cheios de terror, confusão e um arrependimento tardio e desesperado. Sussurrou o nome dela, perguntou por quê. Ela disse, a voz desprovida de emoção, que porque ele teve um diamante na mão e tratou como vidro quebrado, que agora não tinha nada além dos cortes. Silas ofereceu o braço a Genevieve. Perguntou se iam. Disse que o ar ali tinha ficado fétido. Genevieve colocou a mão no antebraço dele. Disse que sim, para levá-la para casa. Saíram pelo corredor central, uma rainha e seu cavaleiro, deixando os destroços do Império Sterling queimando atrás deles. 3 horas depois, a adrenalina despencou. Genevieve estava sentada no banco de trás da limusine Maybach, blindada, enquanto acelerava em direção a um aeródromo particular em New Jersey. O jato real valoriano estava esperando, motores já aquecidos. Ainda usava o colar de safira, o peso pesado na clavícula. Encarava pela janela marcada de chuva as luzes borradas da cidade, que tinha sido sua prisão por 3 anos. As mãos, descansando no colo, começaram a tremer.
começou como um tremor nos dedos e rapidamente se espalhou pelos braços até o corpo inteiro estar vibrando de energia nervosa. Ela arfou, tentando puxar ar para os pulmões contraídos. Uma mão quente e calejada gentilmente cobriu as dela, acalmando os tremores. Silas disse para respirar. Não estava olhando para ela. Os olhos dele estavam vasculhando os retrovisores do perímetro, sempre o guarda-costas. Mas o toque dele era uma âncora na tempestade. Era a única pessoa no mundo com permissão de chamá-la pelo primeiro nome sem o título. Ela sussurrou, a voz rouca. Perguntou se foi cruel demais. Disse que ver ele no chão chorando não pareceu vitória, pareceu cinzas. Silas apertou a mão dela brevemente antes de soltar para ajustar o fone de ouvido. Disse que crueldade era infligir dor sem razão. Disse que o que ela entregou naquela noite foi justiça. Justiça há muito atrasada. Que eram parasitas. Ela simplesmente parou de deixá-los se alimentar. Ela confessou, encostando a cabeça no banco de couro. Disse que esperou tanto tempo, que todo dia por 3 anos acordava esperando. Esperando que Preston dissesse chega, mãe. Esperando que comprasse flores para ela em vez de dizer que ela gastava demais com mantimentos. Esperando que ele a visse. Fechou os olhos, uma única lágrima escapando. Disse que o pai dela estava certo. Que o velho rei sempre disse que a riqueza cegava as pessoas para o caráter. Que fez ela prometer no leito de morte que não casaria com um bajulador real. Que iria para o mundo anonimamente e encontraria alguém que amasse Genevieve a pessoa, não Genevieve a princesa. Silas murmurou que era um experimento nobre. A voz suavizando. Tinha estado naquele mesmo leito de morte. Tinha feito uma promessa também, de protegê-la com a própria vida enquanto ela executava aquele plano insano. Ela disse amargamente que foi um experimento fracassado, que encontrou um homem fraco dominado por uma mãe gananciosa, e deixou eles tratarem a futura rainha de Valoria como uma criada porque era teimosa demais para admitir que o pai estava errado. Silas disse que ela provou que eles estavam errados naquela noite. O carro virou para a pista de decolagem, o zumbido dos motores do jato ficando mais alto. Disse que ela não quebrou, que aguentou, coletou inteligência, e quando a hora foi certa, executou uma operação tática que deixaria um general experiente com inveja. Disse que o pai dela teria ficado incrivelmente orgulhoso da força que ela mostrou naquela noite. O carro parou perto das escadas do jato. Silas saiu primeiro, vasculhando o aeródromo escuro antes de abrir a porta dela. Ela perguntou o que acontecia com ele agora, pegando a mão dele para descer no ar frio da noite. Silas relatou factualmente. Disse que Preston estava atualmente em cirurgia para colocar placas e parafusos no braço. Quando acordasse, seria formalmente acusado pelos promotores federais. As provas que ela compilou, os livros duplicados que fotografou enquanto limpava o escritório de Victoria, as conversas gravadas de Arthur admitindo suborno. Era blindado, que os Sterlings iam morrer na prisão. Genevieve acenou. Tinha acabado. O capítulo estava fechado. Disse que bom. Subindo as escadas do jato, disse para irem para casa, que tinha um país para governar. Mas enquanto o jato decolava, subindo alto acima do drama de Nova York, Genevieve não sentiu o alívio que esperava. Sentiu um vazio. Tinha passado 3 anos definida pela luta contra os Sterlings. Quem era ela agora que tinham ido? E não conseguia se livrar da sensação de que Silas estava escondendo algo. Ele estava tenso demais no carro, os olhos dele vigilantes demais mesmo para ele. Ela disse o nome dele, virando o assento para encará-lo do outro lado do corredor da cabine. Ele estava revisando dados num tablet seguro. Mandou ele contar. Ele não olhou para cima imediatamente. Perguntou contar o quê. Disse para não mentir para ela, que conhecia aquele olhar. Era o olhar de avaliação de ameaça dele. Os Sterlings tinham acabado. Preston estava algemado numa cama de hospital. Porque ele ainda estava tão tenso que podia quebrar aço. Silas finalmente olhou para cima. Os olhos cinza ardósia estavam sombrios. Ele tocou no tablet, deslizando pelo corredor até ela. Disse que porque os Sterlings eram idiotas gananciosos e incompetentes, que não tinha como terem executado um esquema de lavagem de dinheiro internacional dessa magnitude sozinhos. Não tinham cérebro nem conexões. Genevieve olhou para o tablet. Mostrava uma teia complexa de transações financeiras. Empresas de fachada aninhadas dentro de empresas de fachada como bonecas russas. Perguntou se ele achava que eles tinham um parceiro. Ele corrigiu. Disse que não um parceiro. Um mestre. Que os Sterlings eram só a máquina de lavar. Outra pessoa era a dona da roupa suja. Quando ela faliu os Sterlings naquela noite, não destruiu apenas a fortuna da família.
Vaporizou cerca de 400 milhões de dólares pertencentes a outra pessoa. Alguém muito perigoso. Genevieve sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com a altitude da cabine. Perguntou quem. Silas apontou para um logo que aparecia repetidamente nas camadas mais profundas da teia financeira. Um V estilizado entrelaçado com uma serpente. Disse que era o Sindicato Vane. A voz caindo para um registro perigoso. Um conglomerado do crime organizado do leste europeu que lidava com tráfico de armas, contrabando de pessoas e terrorismo financeiro de alto risco. Disse que eles não eram processados, não eram presos, eliminavam problemas. Genevieve ficou encarando ele. Disse Vane como o nome dele. Silas desviou o olhar, o maxilar apertando tanto que ela achou que um dente podia rachar. Pela primeira vez desde que o conhecia, o guarda-costas invencível parecia vulnerável. Assombrado. Disse que precisava contar a verdade sobre de onde veio, que antes de ser o guarda dela, que o passado de que ele fugiu tinha acabado de alcançá-los. O Palácio Real Valoriano ficava no topo de um penhasco com vista para o Mediterrâneo, uma fortaleza de pedra branca e séculos de história. Era para ser o lugar mais seguro da terra para Genevieve. Mas 3 dias depois do gala, o ar no palácio estava denso de tensão. O frenesi da mídia global era sem precedentes. A história da princesa Cinderela tinha capturado a imaginação do mundo. Memes de Victoria Sterling sendo presa no chão por Silas estavam viralizando mundialmente. A hashtag #TimeGenevieve era a número 1 em todas as plataformas. Mas dentro das paredes do palácio, não havia celebração. Genevieve estava sentada no escritório particular. Antes do pai. A mesa estava coberta de relatórios de inteligência. Não estava usando vestidos de baile agora. Estava num terno preto severo, o cabelo puxado para trás firmemente. Parecia a cada centímetro a monarca reinante que estava prestes a se tornar. Silas estava de pé perto da janela, olhando para o mar azul. Não dormia há 72 horas. Ele disse que o nome verdadeiro dele era Silas Vul. Continuando a conversa que tinham começado no jato, disse que o pai dele era Dmitri Vul, o chefe do sindicato Vane. Genevieve não interrompeu, só ouviu, processando a informação impossível. Silas continuou, a voz monótona, se desligando das memórias. Disse que cresceu naquele mundo, que foi treinado desde os 5 anos para manusear armas, rastrear alvos, entender a logística do comércio ilícito. Era para herdar o império. Ele virou da janela. Disse que quando tinha 18, o pai ordenou que ele executasse a família de um rival, incluindo as crianças. Para batizá-lo no sangue, ele chamou. Ela sussurrou. Perguntou o que ele fez. Silas disse simplesmente que foi embora, que desapareceu. Usou as habilidades que ensinaram a ele para evadi-los. Mudou o nome, entrou para a Legião Estrangeira Francesa, depois para empresas de segurança privada. Eventualmente, o chefe de segurança do pai dela o recrutou. Ele precisava de alguém fora do sistema. Alguém com um conjunto específico de habilidades. Ela perguntou se o pai dela sabia. Silas disse que ele sabia de tudo. Era por isso que o contratou. Sabia que a única pessoa que podia protegê-la dos lobos do mundo era alguém criado por eles. Genevieve se levantou e andou até ele. Estendeu a mão, hesitando por um momento antes de colocar no braço dele. Estava duro como rocha de tensão. Disse que ele não era nada como eles, que era o homem mais honrado que conhecia. Silas riu sombriamente. Disse que honra era um luxo, que agora a linhagem dele era uma responsabilidade para ela, que o pai sabia quem ele era. Viu a filmagem do gala. Sabia que o filho perdido era o guarda-costas real da mulher que acabou de custar 400 milhões a ele. Ela perguntou o que ele ia fazer. Como se em deixa, a pesada porta de carvalho do escritório explodiu. O capitão da guarda do palácio entrou correndo, o rosto pálido. Pediu perdão pela intrusão. Disse que tinham uma situação no perímetro. Genevieve comandou. Mandou falar. Um caminhão de entrega se aproximando do portão norte. Varredura de rotina. Explodiu. Um dispositivo explosivo improvisado veicular massivo. O portão estava destruído. 4 guardas caídos. Estado crítico. Silas já estava se movendo para o armário de armas escondido no painel da parede. Puxou um colete tático e um rifle de assalto, jogando uma pistola menor para Genevieve. Disse calmamente, verificando o carregador do rifle, que estava começando, que aquela bomba não era para violar o palácio. Era uma batida na porta. Uma mensagem. Ela perguntou se era de Dmitri, verificando a trava da pistola como Silas tinha ensinado. Ele disse que sim, que estava dizendo que lugar nenhum era seguro. Estava dizendo para ele que não podia se esconder atrás das paredes do palácio. Silas andou até ela, se erguendo sobre ela.
Os olhos dele eram ferozes, ardendo com uma intensidade protetora que tirou o fôlego dela. Disse que ela precisava ir para o bunker embaixo do palácio. A sala do pânico estava selada com suprimento de ar independente, que ela ficasse lá até ele ir buscá-la. Ela disse desafiadoramente que não ia se esconder num buraco enquanto os guardas eram atacados, que era a chefe de estado, que ia manter sua posição. Silas rosnou que não era mais um assunto de estado, agarrando os ombros dela, que era uma rixa de sangue, que o pai dele não ia parar até recuperar o dinheiro, ou até os dois estarem mortos, que ia mandar mercenários, ia subornar oficiais, ia queimar o país inteiro para chegar até ela. Ela disse que então eles revidavam, encontrando o olhar dele sem piscar. Não era mais a garçonete assustada na cozinha dos Hamptons. Era uma rainha cujo território tinha sido invadido. Disse que não só defendiam, atacavam. Que ele conhecia as operações deles melhor que ninguém. Sabia onde o dinheiro estava, onde estavam as vulnerabilidades. Silas ficou encarando ela. Um sorriso lento e perigoso se espalhando pelo rosto. Era um olhar que ela nunca tinha visto antes. O olhar do predador que ele foi criado para ser, finalmente solto. Perguntou se ela queria ir à guerra com o sindicato. Ela disse friamente que eles vieram à casa dela, que achava que era hora de fazer uma visita à casa deles. Ela se afastou e pegou um telefone via satélite seguro da mesa, ordenou ao piloto do outro lado para preparar o jato de novo, e Silas disse para avisar o arsenal para carregar o armamento pesado, que iam para o leste europeu. O jato cortava a camada densa de nuvens sobre os Montes Cárpatos. A turbulência sacudia a cabine violentamente. Lá fora, o mundo era um vazio de escuridão e neve. Dentro, o ar estava pesado com o cheiro de óleo de arma e antecipação nervosa. Genevieve estava sentada de frente para Silas, observando ele montar uma submetralhadora. Ele se movia com a graça aterrorizante de uma máquina. Cada clique e estalo da arma, ecoando na cabine silenciosa. Não estava mais de smoking. Estava vestido em equipamento tático preto, um colete de placas cerâmicas preso ao peito, uma faca embainhada no ombro. Parecia o deus da guerra. Silas disse sem levantar os olhos da arma, que pousavam em 20 minutos. Que a inteligência do MI6 confirmava. Dmitri estava realizando uma cúpula no castelo Voroné. Se sentia seguro ali. Achava que eles estavam encolhidos na sala do pânico em Valória. Ela disse que ele os subestimava, ajustando a alça do colete à prova de balas que usava sob o casaco grosso de inverno. Assim como os Sterlings fizeram. Silas pausou. Olhou para cima, os olhos cinza ardósia travando-nos dela. Pela primeira vez, a máscara profissional escorregou inteiramente. Disse para ela ouvir que uma vez que violassem o perímetro, ele não podia garantir a segurança dela. Que o pai dele era um monstro. Se chegasse numa escolha entre capturá-lo e salvá-la, ele ia queimar o mundo inteiro para tirá-la de lá. Perguntou se ela entendia. Genevieve estendeu a mão pelo corredor, colocando sobre a dele. A pele dele estava fria. Disse que não estava pedindo para ele salvá-la, estava pedindo para ficar com ela, que terminavam aquilo naquela noite, sem mais olhar por cima do ombro. A voz do piloto crepitou no interfone. Disse que tocavam o chão em 2 minutos. Luzes apagadas, chegando quente. O comboio de 3 Range Rovers blindados pretos, adquiridos por um contato local, serpenteava pela estrada traiçoeira da montanha em direção ao castelo. A neve caía mais forte agora, uma cortina branca mascarando a aproximação. O castelo Voroné era uma fortaleza de pedra áspera empoleirada na beira de um penhasco. Era protegido por um exército particular, muros altos, e o medo que o nome Dmitri inspirava. Silas sussurrou no fone de ouvido enquanto apagavam os faróis a 1 quilômetro. Mandou checar as comunicações. Genevieve respondeu, a voz firme. Checado. Não estava carregando um rifle de assalto, mas a Glock no quadril parecia reconfortantemente pesada. A arma real estava na maleta algemada ao pulso esquerdo. Não bateram. Silas e uma equipe de 6 mercenários de elite, homens leais apenas à coroa valoriana, violaram a muralha leste usando cargas térmicas silenciosas. A explosão foi um baque abafado, engolido pelo vento uivante. Moveram-se como fantasmas pelo pátio. Silas assumiu a ponta, derrubando 2 guardas do perímetro com tiros suprimidos, antes que pudessem sequer alcançar os rádios. Genevieve ficou perto das costas dele, se movendo exatamente como ele tinha ensinado durante aquelas sessões noturnas na academia do palácio que ela costumava fingir que eram só para condicionamento físico. Chegaram às pesadas portas de carvalho do grande salão. De dentro, o som fraco de risadas e copos tilintando podia ser ouvido. Dmitri estava comemorando.
Silas olhou para Genevieve, acenou uma vez e chutou as portas. A sala congelou. Era um salão cavernoso iluminado por lareiras rugindo e lustres de ferro. Numa longa mesa de banquete, sentavam uma dúzia de homens. Traficantes de armas, contrabandistas, senhores da guerra. Na cabeceira da mesa sentava Dmitri Vul. Era uma versão mais velha e mais cruel de Silas. O mesmo maxilar afiado, os mesmos olhos frios. Mas onde Silas tinha disciplina, Dmitri tinha malícia gravada em cada ruga. Dmitri disse, sem nem se levantar da cadeira, pegando o copo de vodka. Disse que estava se perguntando quando ele ia voltar para casa, e que tinha trazido uma convidada. Uma dúzia de guardas levantou as armas, mirando em Silas e Genevieve. A equipe de Silas mirou de volta. Era um impasse mexicano. A tensão puxada tão apertada que vibrava no ar. Silas disse, a voz um estrondo baixo. Mandou o pai dizer para os homens baixarem as armas, ou aquela sala virava um cemitério. Dmitri riu, um som seco e rouco. Disse que ele sempre foi dramático. Perguntou se achava que podia entrar na casa dele com 6 homens e ameaçá-lo, que tinha 50 guardas lá fora. Silas mentiu suavemente que os guardas lá fora estavam dormindo, e que os 4 atiradores de elite que tinha posicionado nas cristas tinham os lasers treinados no crânio dele naquele momento. Era um blefe, não havia atiradores. Mas Dmitri hesitou, olhou para a janela, zombou perguntando por que eles estavam ali. Para implorar pela vida, para devolver o dinheiro dele. Genevieve deu um passo à frente, saindo de trás da proteção de Silas, colocou a maleta numa mesa lateral e destravou as algemas. Disse que estava ali para fazer um acordo, a voz projetando regiamente pelo salão. Dmitri a olhou de cima a baixo com diversão. Disse que a princesa garçonete, que ela tinha espírito, dava isso a ela. Mas a menos que aquela maleta estivesse cheia de 400 milhões de dólares em títulos ao portador, ela não tinha nada que ele quisesse. Ela disse que não era dinheiro. Abrindo a maleta. Virou ela. Era um laptop exibindo uma interface complexa de um servidor bancário global. Disse que era alavancagem. Dmitri zombou que não precisava de alavancagem. Que era dono da polícia naquela região. Ela perguntou calmamente se ele era dono do Tesouro dos Estados Unidos. Se era dono do Banco Central Europeu. Os olhos de Dmitri se estreitaram. Perguntou do que ela estava falando. Ela explicou, os dedos pairando sobre a tecla Enter. Disse que quando liquidou as contas Sterling, não pegou só o dinheiro. Rastreou os números de roteamento. Encontrou a teia. As 42 empresas de fachada que ele usava para lavar dinheiro por Singapura, Ilhas Cayman e Zurique. Ela sorriu. Um sorriso frio e perigoso que lembrou Silas da noite em que ela destruiu Preston. Disse que atualmente tinha um programa rodando programado para executar um protocolo de sinalização em massa. Se ela apertasse aquela tecla, cada centavo que ele tinha no sistema bancário internacional, cerca de 2,4 bilhões de dólares, seria instantaneamente congelado para a investigação de financiamento de terrorismo. Os ativos dele seriam apreendidos. O império dele estaria falido em 10 segundos. A sala ficou mortalmente silenciosa. Os outros senhores da guerra na mesa olharam para Dmitri nervosamente. Eram leais ao dinheiro dele, não a ele. Se o dinheiro sumisse, eles também. Dmitri se levantou devagar, o rosto virando um tom violento de vermelho. Disse que ela não ousaria, que se fizesse aquilo, morreria ali. Ela disse que se morresse, o polegar dela saía daquela tecla e o programa executava automaticamente. Era um gatilho de homem morto. Era o blefe supremo. O programa exigia uma senha para executar, não uma liberação. Mas Dmitri não entendia de tecnologia. Entendia de medo. Ele sibilou perguntando o que ela queria. Uma veia pulsando na têmpora. Silas disse, dando um passo à frente. Rendição. Disse para ele se render à Interpol. Confessar o bombardeio do Palácio Valoriano. Desmantelar o sindicato. Ela disse que se ele recusasse, então morria pobre. E os amigos dele naquela mesa iam matá-lo antes mesmo que ela precisasse, porque ele seria a razão de terem perdido as fortunas também. Dmitri olhou ao redor da mesa. Viu os olhos se desviando dos aliados. Viu a ganância virando cálculo. Estava encurralado. Cuspiu que tudo bem, que cedia. Enfiou a mão no paletó devagar, como se fosse puxar uma bandeira branca. Silas gritou. Arma! Dmitri não puxou uma bandeira. Puxou uma pistola compacta e atirou cegamente em Genevieve. O tempo se fragmentou.
Silas se moveu mais rápido que o pensamento. Jogou o corpo sobre o de Genevieve, derrubando ela no chão de pedra. A bala raspou o colete tático dele, faíscas voando, rasgando a carne do ombro. A sala explodiu. Os mercenários de Silas abriram fogo. Os senhores da guerra mergulharam para se proteger. Dmitri virou a pesada mesa de carvalho, usando como escudo, atirando loucamente. Genevieve gritou o nome dele, vendo o sangue brotando no braço. Ele grunhiu que estava bem, rolando para os joelhos, erguendo a submetralhadora. Mandou ela ficar no chão. Avançou sobre a mesa, se movendo pela chuva de tiros como um fantasma. Não sentia a dor no ombro, só sentia uma raiva fria e incandescente. O pai dele tentou matá-la. Dmitri apareceu para atirar de novo, mas Silas já estava lá. Chutou a arma da mão do pai. O som de dedos quebrando ecoou. Dmitri uivou, caindo contra a lareira de pedra. Olhou para o filho, os olhos cheios de ódio. Gritou para ele terminar, ser um assassino como ele ensinou. Silas nivelou o cano da arma na testa do pai. O dedo apertou no gatilho. Seria tão fácil. Só um aperto e o pesadelo acabava. O homem que atormentou a infância dele, que bombardeou a casa dele, que tentou matar a mulher que ele amava. Sumia. A voz de Genevieve cortou o zumbido nos ouvidos dele. Disse o nome dele. Disse não. Ela estava de pé atrás dele, ilesa. Não parecia assustada, parecia autoritária. Disse para não fazer por ele. E não fazer por ela, fazer por si mesmo. Disse que se ele matasse em sangue frio, era um vul. Se deixasse ele apodrecer numa cela, era um vane. Era o homem em quem ela confiava. Silas encarou o pai. Viu o medo nos olhos do velho. Não medo da morte, medo da irrelevância. Silas exalou, baixou a arma. Sussurrou que ele não valia a bala. Golpeou Dmitri no maxilar com a coronha da arma num golpe brutal e eficiente. O senhor do crime desabou, inconsciente nas cinzas da lareira. Latiu para a equipe para segurá-lo. E sinalizar à Interpol, que tinham o pacote. Virou para Genevieve. A adrenalina estava passando e os joelhos pareciam fracos. Perguntou se ela estava bem, a voz rouca. Genevieve não respondeu. Jogou os braços no pescoço dele e o beijou. Não foi um beijo real educado. Foi desesperado, alimentado pela sobrevivência e 3 anos de desejo não dito. Tinha gosto de adrenalina e vitória. Silas congelou por um segundo, então o braço bom envolveu a cintura dela, puxando ela contra ele, enterrando o rosto no pescoço dela. Ela sussurrou contra os lábios dele. Disse que estava bem. Que eles estavam bem. 3 meses depois, o sol da manhã bateu na varanda do Palácio Valoriano, transformando o mar Mediterrâneo numa chapa de diamantes. Genevieve estava sentada na mesa de ferro forjado, bebericando café. Não estava usando uniforme nem vestido de baile. Usava um vestido branco simples de verão, o cabelo solto na brisa. Na mesa estava uma cópia do New York Times. A manchete dizia: Dinastia Sterling desmorona. Preston Sterling sentenciado a 25 anos. O artigo detalhava o julgamento. Como Preston tinha chorado quando o juiz leu o veredito. Como Victoria tentou culpar tudo no marido só para ser arrastada gritando. Como Tiffany St. Clair estava atualmente trabalhando como hostess num restaurante de categoria média em Jersey. Os bens da família apreendidos por credores. O karma não tinha só batido de volta. Tinha jogado uma bomba nuclear. Uma voz perguntou se eram boas notícias. Silas andou até a varanda. Não estava usando equipamento tático nem terno formal. Usava uma camisa de linho, as mangas dobradas, revelando a cicatriz no ombro. Um lembrete permanente da noite no castelo. Ela sorriu, empurrando o jornal. Disse que as melhores, que o capítulo estava fechado. Silas andou e se serviu de café. Parecia relaxado, anos mais jovem que o homem que estivera na cobertura em Nova York. Disse que o conselho estava perguntando sobre os protocolos de segurança para a coroação que vinha. Queriam saber se o chefe de segurança ia ficar no palco ou na plateia. Genevieve se levantou e andou até ele. Colocou as mãos no peito dele, sentindo a batida constante do coração. Disse que, na verdade, tinha informado o conselho naquela manhã que ia fazer uma mudança nos protocolos da Guarda Real. Silas ergueu uma sobrancelha. Perguntou se estava sendo demitido. Ela corrigiu. Disse que promovido. Contou a eles que a rainha não podia ser guardada por um mero funcionário. Era conflito de interesses. Ele perguntou quem ia guardá-la então. A voz baixando, as mãos encontrando a cintura dela. Ela sussurrou que o marido dela. Silas congelou, os olhos arregalando. Perguntou se ela tinha certeza. O escândalo, um ex-mercenário,
o filho de um senhor do crime. Ela contou. O homem que salvou a vida dela? O homem que ajudou ela a encontrar a voz? O único homem que a viu quando ela era invisível? Puxou uma pequena caixa de veludo do bolso. Dentro estava uma aliança de platina simples, sem diamantes, só força. Disse que fez a proposta da última vez. Brincou suavemente, mas que dessa vez faziam direito. Perguntou se ele casava com ela. Silas Vane. Silas olhou para a mulher que esfregou chãos para sobreviver, que derrubou um império de ganância e que entrou no castelo de um senhor do crime para salvá-lo. Ele pegou o anel, não se ajoelhou, ficou de pé, encontrando o olhar dela como um igual. Disse que sim, até o fim da linha, Alteza. Ela sorriu, puxando ele para um beijo enquanto os sinos valorianos começavam a tocar na cidade abaixo. Mandou largar o título. Disse que sim, Genevieve. Só Genevieve. E esse é o final incrível da jornada de Genevieve. De esposa humilhada, esfregando chãos nos Hamptons, a rainha que derrubou 2 impérios. Os Sterlings e o sindicato. Ela não conseguiu só vingança, conseguiu justiça. E encontrou um amor que valia a pena lutar. É um lembrete poderoso de que não importa o quanto as pessoas tentem te derrubar, seu verdadeiro valor não é definido pelas opiniões delas. É definido pela sua própria força. Preston escolheu ouro e perdeu tudo. Genevieve escolheu dignidade e ganhou o mundo. Espero que você tenha curtido essa saga de 7 partes. Se essa história te arrepiou, por favor dá aquele like. Ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve e ativa o sininho para nunca perder uma história nova. E me conta nos comentários, você acha que Preston mereceu 25 anos ou foi muito brando? Vou estar lendo as respostas de vocês. Valeu por assistir e até a próxima.